A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Dentro deste discurso de despedida, chega nesse momento em que Jesus faz o anúncio de seu retorno ao Pai. E esse movimento é muito rico em ensinamento. Jesus vem do Pai, se encarna aqui, vive em toda a condição humana e agora volta para o Pai. É um mistério da encarnação, mistério da ascensão do Senhor, e que nós temos lições importantes para tirar para nossas vidas. A gente viu aqui que o mundo em que vivemos, ele está marcado por atitudes desumanas que são contrárias ao espírito do Evangelho. Mas Jesus está propondo que nós não desanimemos, que nós não nos entristeçamos, que nós não busquemos os nossos interesses, mas nós devemos nos doar, nos entregar, viver uma vida fraterna, de comunhão, na justiça. E o Espírito Santo vai nos fortalecendo, vai nos animando na nossa vida missionária, para que nós possamos nos manter sempre fiéis a esses princípios, né? de não tirar Jesus do mundo. Ele nos envia um defensor, mas este defensor é invisível. Os discípulos não sabem para onde Jesus vai. Inclusive São Tomé já tinha perguntado: nós não sabemos para onde vais, disse a Jesus, porque para eles tudo terminaria com a morte. E por isso que eles ficam tristes, desanimados, né? Mas Jesus dá uma interpretação diferente, dá para eles uma nova compreensão. É bom que eu me vá, pois é uma ocasião propícia para que o Espírito Santo venha, e ele permanecerá para sempre.
essa presença física de Jesus foi só um tempo. Jesus viveu 33 anos. As pessoas viram, ele conviveu, ele falou, ele tomou refeições, ele curou as pessoas, né? Ficou fazendo bem aqui na terra. Mas ele foi condenado à morte na cruz, foi enterrado, mas Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. E vencendo a morte, ele não morreu, ele continua vivo, permanecerá para sempre com os discípulos, atualizando a presença de Jesus. O Espírito Santo vem confortando a igreja na perseguição, porque até hoje a igreja não é compreendida, ela sofre injustiças, ela sofre incompreensões, e agora de uma forma mais forte, através das mídias sociais, através de ações de grupos poderosos que vão dominando a sociedade. Então, o Espírito Santo vem com uma missão muito importante: revelar para nós em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Essas três palavras são importantíssimas para nós compreendermos, porque o pecado existe. E qual é o pecado para São João? É quando você é incrédulo. O fundamento do pecado, a raiz, está na incredulidade, a dureza de coração, de não se abrir e não aderir à pessoa de Jesus. Portanto, quando você rejeita Jesus, você está matando Deus e você está pecando, e é um pecado gravíssimo. A segunda tarefa do Espírito Santo consiste em revelar para nós a verdadeira justiça, a justiça de Deus, que consiste no retorno de Jesus. Apesar dele ter morrido, foi enterrado, mas ele não perdeu a sua existência espiritual e humana, porque ele agora está ressuscitado, corpo e alma, divindade. O Pai o reabilitou como seu filho, que foi morto por criminosos. Portanto, a gente vai entendendo a justiça de Deus na Bíblia é você fazer a vontade de Deus. Não é a justiça comum, civil, que está aí se apresentando de uma forma muitas vezes que sem entendermos. Mas o terceiro ponto é o julgamento. O que é que significa isso? O Espírito Santo vai esclarecer que o diabo, que é o chefe do mundo e que faz oposição a Jesus, ao reino de Deus e à igreja, ele foi vencido. Esta foi a sentença dada por Deus. Então fiquemos com esses três conceitos que são indispensáveis nos dias de hoje. E agora rezemos dizendo: ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque, adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.